Fala galera, como vocês estão? Hoje eu trouxe uma obra fresquinha que acabou de sair. Eu tô procurando trazer umas obras diferentes pra fugir um pouco do padrão. Nessa obra aqui, o nosso protagonista, ele era um fracassado de rank F, mas ele acabou encontrando um slime um pouco diferente. Isso porque os slimes, eles eram criaturas muito fracas, mas esse aqui era boladão. Antes o nosso herói, ele sofria bullying, mas agora ele vai sair descendo o cacete nos figurantes. Essa obra aqui é muito boa, eu garanto, então assista até o final. A história já começa mostrando um dragão gigantesco. O garoto disse que não iria fugir dele. Isso porque ele não desistiria até encontrar a Purum. Ele se arma com um graveto pronto para lutar contra a criatura, mas é claro que ele não iria conseguir vencer essa batalha. Nos seus últimos momentos de vida, ele pediu desculpa pro seu pet e acabou indo dessa pra melhor. O nosso herói se chamava Luke e ele tinha uma slime como melhor amiga e até dizia que estariam juntos para sempre. Mas algo acabou acontecendo e ele teve que abandonar a sua querida amiga, mesmo que ele não quisesse fazer isso. Nesse instante, ele acordou na sala de aula, assustado, e até ficou com vergonha, perguntando se alguém tinha visto ele naquela cena vergonhosa. Igual quando a gente dorme na sala de aula e acorda meio sem graça, tentando esconder toda a carteira babada. Nesse instante, aqueles valentões aparecem. Esse cara fica apertando a cabeça do garoto contra a carteira. Eles queriam que o garoto comprasse lanche, mas o Luke, ele não tinha dinheiro. Por isso, agora ele teria que sofrer as tais consequências. E já começa a estralar os dedos, dizendo que vai ensinar uma lição ao garoto. E a única coisa que o nosso protagonista faz é ficar com essa cara de choro. O cara prepara pra lançar um raio nele, chamando o garoto de lixo. E nesse instante, a querida Karina-san entra na frente pra protegê-lo. Ela diz que usar magia na sala de aula é proibido, e ela iria chamar o professor. Com os braços erguidos, ele disse que isso não era da conta dela e que ele iria eletrocutar o Luke. Um valentão que tava atrás ficou falando que essa garota gosta do nosso herói, e por isso que ela tava protegendo. E o loirinho até pergunta se por acaso eles estão namorando. No entanto, ela era de rank C e poderia muito bem lidar com ele, que era de rank D. O professor chega na sala de aula e disse para todos voltarem aos seus lugares. É aquele típico professor que fica vendo bullying e não faz nada. O valentão falou que não iria se esquecer dos dois e daria um corretivo neles. O nosso herói estava se tremendo todo. Hoje eles iriam estudar sobre as masmorras e pergunta se alguém sabe quando foi que a primeira masmorra apareceu. Os alunos não respondem nada, isso porque a maioria das masmorras existiam há muito tempo. Há milhares de anos, masmorras, monstros e magia apareceram no mundo de repente, e elas acabaram transformando completamente a sociedade humana. Algumas masmorras tiveram efeitos negativos, e ainda outras tiveram efeitos positivos. Elas foram responsáveis pelo avanço da tecnologia, e o objetivo central da humanidade é reconquistar todas as masmorras e reformar o mundo. Por isso, o objetivo principal da escola era formar caçadores ranqueados, para poder conquistar essas masmorras, e também estudar se elas eram uma bênção ou uma maldição. Nesse instante, o nosso herói fica em choque, e vê na sua mente o rosto de uma mulher loira, que a gente vai ver no final desse vídeo quem que é essa mulher misteriosa. Ele se pergunta por que ele estava tendo essas visões. Todos começam a comentar que desejam se formar nessa escola prestigiada e se tornar um ótimo caçador. Um dos alunos pergunta se quando ele se formar vai poder conquistar uma masmorra de rank SS. Ao ouvir isso, o nosso herói fica pensativo. Todos queriam conquistar masmorras para poder subir no rank, já que eles eram adolescentes, eles eram de rank baixo. Por acaso vocês sabem como é uma masmorra de rank SS? Uma masmorra de nível máximo nunca foi conquistada, e ela está envolta de mistérios, pois tem muitos monstros poderosos. É incrivelmente difícil, mesmo que muitas pessoas de rank alto tentou, todas falharam. Vocês que são de ranking baixo nunca nem conseguiriam chegar perto da entrada de uma masmorra dessas. Por acaso alguém aqui já encontrou alguma masmorra de rank SS pra cima? Alguém acaba levantando a mão, e para nossa surpresa era o Luke. Ele disse que já encontrou uma quando era criança e se isso valia. A Karina, ela fica surpresa, e aquele loirinho acha que o Luke tá sendo muito arrogante. Coçando a bochecha, o professor fala que ele deve estar confundindo com a excursão que ele teve com a mãe dele quando era criança. E os seus colegas ficam tirando sarro nele, dizendo que o garoto era mentiroso. Até diziam que ele tava querendo se mostrar. E batendo a mão na mesa, ele disse que era verdade, ele já tinha ido numa masmorra de rank SS. No entanto, os seus colegas não estavam acreditando nele. A Karina, ela fica pensativa depois de ter ouvido isso. E o clima ali na sala fica um pouco tenso, com aquele loirinho morrendo de inveja.
A cena muda para depois da aula, e o nosso herói estava tendo uma lembrança de quando ele era criança e encontrou a Purum. Purum era essa sua slimezinha que ele tinha encontrado. A Karina chega perto dele e pergunta se ele estava sozinho. A garota percebeu que ele estava um pouco estranho, então perguntou o que havia acontecido. Em resposta, ele disse que estava apenas lembrando das suas memórias. E nesse momento, aqueles valentões já aparecem para ficar enchendo as paciências do nosso herói. Esse loirinho aí era um invejoso. E o moleque já pergunta se por acaso os dois estão namorando, já que eles sempre estavam juntos. E após jogar uma filmadora no colo do Luke, eles dizem para ele fazer uma filmagem da masmorra. Se por acaso você já entrou em uma masmorra de rank SS, traga um vídeo para comprovar a sua mentira. A Karina fica dizendo que o Kasai, que é o nome desse loirinho, era um ridículo. Se eu trazer uma foto da masmorra, vocês param de provocar a Karina-san? A garota disse que isso era muito perigoso, ele não precisaria fazer isso por ela. No entanto, foi naquele lugar que ele havia salvado a pequena Purum. Não se preocupe com isso, vai dar tudo certo. O loirinho fica dizendo que se ele não conseguisse aquela foto, ele seria o seu escravo para sempre. E teria que fazer tudo o que ele ordenasse. Mais tarde, o nosso herói monta na bicicleta e vai em direção à masmorra. Lembrando que as masmorras de rank SS, elas ficavam muito bem escondidas. E horas depois, ele acaba chegando na caverna. Ele percebe que é exatamente como ele era quando era criancinha, quando veio a primeira vez. E do lado de fora tinha uma placa deixando bem explícito que não era para entrar lá dentro. Ao chegar no local, ele já saca a filmadora e começa a registrar tudo. Ele grita pelo nome da Purum, onde ele havia deixado ela pela última vez. Um barulho chama sua atenção, e era um pequeno monstrinho bem fofinho. Ele pergunta se esse monstro está sozinho e se por acaso ele viu a Purum. Logo em seguida ele começa a achar alguns insetos. E até menciona que esse lugar assustava ele quando ele era criança. Mas agora ele se sentia calmo, pois a dungeon era bastante bonita até. E enquanto estava se divertindo, atrás dele aparece um monstro. A criatura pergunta se por acaso o local tá divertido. E acaba atingindo o chão, destruindo tudo. O coitado do Luke voa contra uma pedra. E até começa a gritar de dor. Nesse instante a criatura tenta um outro ataque, mas ele consegue desviar e a explosão joga ele pra longe. A criatura pergunta como ele ousa entrar no seu território. E era o dragão do começo da história. Ao olhar pra criatura ele percebe que já tinha visto esse monstro mais cedo. Você é um aventureiro de rank F, como ousa entrar aqui? A câmera estava caída no chão e a criatura acaba pisando com tudo. Rugido pro garotão, o monstro pergunta o que ele vai fazer agora. A câmera estava quebrada, ele não conseguiria provar que ele entrou numa dungeon de rank SS. Mas isso nem importava mais, já que ele só pensava em sair dali vivo. O monstro ficou chamando ele de lixo de rank F. E esse era um xingamento que ele sempre recebia daqueles valentões. E pegando um graveto, ele disse que o seu nome não era lixo, mas sim Luke. A criatura se pergunta se esse garoto vai realmente tentar atacar ele com um graveto. E todo corajoso, o Luke diz que iria caçar esse dragão. Isso era uma afronta gigantesca para um monstro desses, que até começa a tirar sarro. No entanto, o nosso querido protagonista não ia fugir. Ele havia retornado para essa dungeon somente para reencontrar a Purum. E por isso, ele não desistiria até encontrar a sua amiga. A fera somente bate as asas, criando um vento tão grande que joga o garoto no chão. Nessa hora aí ele percebeu que o buraco era muito mais embaixo. Eu admiro a sua coragem de me atacar, mas a sua morte será breve. O garotão acha que ele tá ferrado, mas nesse instante um raio gigantesco atinge o monstro. O brilho era muito forte, e o dragão é feito de churrasquinho. Nem mesmo o Luke acreditava nisso. E lá de cima surge um slime amarelo. O brilho era tão forte que ele nem consegue enxergar direito. No entanto, parece que ele percebeu algo. De uma forma misteriosa, o dragão realmente havia sido derrotado. Ele tenta perceber o que havia acontecido. E em cima da cabeça do dragão estava a Purum. Mas agora a Purum estava com uma cicatriz no rosto. Bastante surpreso, ele pergunta se realmente era sua amiga. Ele havia conhecido esse slime nas proximidades da caverna. E foi durante a sua primeira viagem de estudo. Esse slimezinho era um monstro de rank F muito fraco. Naquele dia, ele estava num parque de diversões com a sua escola. Tava tendo diversos festivais. E todos os alunos da escola foram junto com seus pais para poder se divertir. A Karina estava vestida de princesa em um brinquedo. E foi nesse instante que ele havia conhecido ela e já se apaixonou. No entanto, tinha algumas pessoas fantasiadas de monstros. E ao ver aquele búfalo, o nosso querido protagonista ficou com medo. Por alguma razão inexplicável, ele sentia pavor de monstros. E quando o búfalo deu um salto, o garoto tomou um susto ainda maior.
E por conta disso, ele saiu correndo do local. Ele não sabia se era normal sentir um medo tão grande assim de monstros. E enquanto fugia, ele acabou se esbarrando na Karina. A garota disse que era perigoso ficar correndo assim no meio da multidão. E ao ir embora, ele pediu desculpas, dizendo que sentia muito. E essa foi a primeira vez que eles se encontraram. Por causa do seu medo aterrorizante de monstros, ele acabou fugindo. E o menino correu tanto que ele foi parar em uma floresta. Ele queria saber se esse medo era normal ou se ele era simplesmente um covarde. Enquanto chutava as pedrinhas, ele foi parar num lugar bem distante. Até começou a gritar pelo seu pai e pela sua mãe, chorando. Estava escurecendo e também começou a chover. Ele estava com muito medo, chamando pelos seus pais, até que encontrou uma caverna onde poderia se abrigar. Foi exatamente isso que ele fez. Mas ao chegar lá dentro, o local era muito escuro. Como estava molhado, ele poderia pegar um resfriado. E o mais estranho de tudo era que essa caverna tinha uma vibe meio mística. Ele estava sentindo uma sensação bem estranha, e por algum motivo inexplicável, ele teve coragem de entrar lá dentro. E ao dar alguns passos, ele encontrou um pequeno slime. O Luke, ele viu aquele slime e já ficou todo emocionado. E pro seu azar, aquele pequeno slime estava sendo atacado por um búfalo. Como ele tinha medo de monstros, ele não poderia fazer nada para ajudar. E até começou a recuar, dizendo que isso não era problema dele. Mas se por acaso ele não ajudasse aquele slime, ele poderia ser morto. E a coitada da Purum tava lá chorando, morrendo de medo. Mas como o Luke era um covarde, ele iria abandoná-la. E até pediu desculpa para o slimezinho, dizendo que ele era fraco demais para ajudá-la. O Búfalo Rei estava sentindo muita fome, por isso iria devorar o slime. E lá tava o Luke indo embora. Ele se lembra de quando foi num museu. Lá falava que os slimes eles eram monstros de rank F. Esses monstrinhos eles tinham uma classe muito baixa e os seus traços de timidez e de ficar sozinho era bastante forte. Ao se lembrar disso, ele sente que não poderia deixar a Purum sozinha. E quando o búfalo estava prestes a devorá-la, o nosso herói deu um salto, salvando a Slime. Como assim um humano dentro do meu território? Ele se apresenta dizendo que se chama Luke e pergunta se a Slime estava bem. Até diz que são dois medrosos e que precisariam fugir dali o mais rápido possível. E com isso o garotão já começa a meter o pé do local. Naquele dia, quando ele pegou a Purum pela primeira vez, ele correu como se não houvesse amanhã. Nem ele sabe como conseguiu fugir da masmorra. E muito menos como teve coragem de não deixar a pequena Slime para trás. Ele perguntou qual era o nome dela, e a única coisa que o Slime falava era Purum Purum. Isso era engraçado, ele começou a rir, dizendo que a partir de agora iria chamar ela de Purum. Voltando pro parque, ele disse pra Slime que ele iria fazer um contrato com ela quando ele ficasse mais velho. E ao voltar para o parque junto dos seus pais, eles disseram que ele não poderia ficar com aquele pet. Isso porque ele não tinha idade e muito menos ranking para firmar contratos com monstros. E acabam fazendo ele devolver a pequena Slime, dizendo que não iriam ficar com ela. Muito triste, ele volta lá para a caverna para devolver a pequena Slime. Foi uma despedida muito triste e ele não queria fazer isso. E antes de ir embora, ele decide dar um pãozinho para Purum. E ela come tudo, muito feliz. Eu simplesmente sou fraco demais, por isso eu não posso ficar com você. E a única coisa que a Slime fala é Purum Purum. Com lágrima nos olhos, ele disse que iria ficar mais forte e voltar até aquela caverna para firmar um contrato com ela. E essa foi a última vez que ele viu aquele sorriso brilhante no rosto da Purum. E logo em seguida, ela partiu toda solitária. Mais tarde ele ficou sabendo que aquela caverna era uma masmorra de rank SS. Mas como ele era um fracote de rank F, ele não conseguiria voltar lá e fazer um contrato com ela. Mas depois de 6 anos, ele conseguiu voltar ao local, e a Purum estava forte. Ele abraça a pequena Slime, comemorando, dizendo que estava com muita saudade. E pede desculpa por ter demorado, dizendo que ele deveria ter procurado ela mais cedo. A pequena criatura estava muito feliz de poder reencontrá-lo. E o garotão pergunta se por acaso foi ela que derrotou aquele dragão. A pequena Purum havia ficado muito forte, e ele disse que ele era um rank F, então não conseguiria fazer contrato com ela. Mas a pequena criatura não estava nem aí, pulou em cima do ombro dele. Parecia que ela estava se propondo a firmar um contrato com ele de qualquer forma. Mas ele já havia dito, ele era um rank F, então não poderiam ficar juntos. No entanto, ela acaba realizando um feitiço. Uma janela de sistema abre na frente dele. E o garotão pergunta o que ela estava fazendo. A mensagem perguntava se ele gostaria de herdar as habilidades da Purum. Ele lê aquilo e fica meio pensativo, tentando entender. Ela realmente estava propondo firmar um contrato com ele.
E ainda tinha opção sim e não. Será que é seguro eu firmar um contrato com ela? A Purum disse que sim. Pelo menos foi isso que ele entendeu, né? Então, dando um sorriso, ele clica na resposta. Uma luz dourada começa a brilhar e ele fica até um pouco atordoado. Depois de instantes, ela havia desaparecido e o local estava silencioso. Ele tenta entender se realmente havia mudado alguma coisa, mas então acabou se lembrando. O seu professor disse que as pessoas deveriam ter ranking mais alto do que os monstros para firmarem contratos. E como ele era muito fraco, provavelmente a Purum havia desaparecido e o contrato falhou. Mas para sua surpresa, a Slime aparece em cima da cabeça dele. Ele acha que ela não desapareceu, mas que o contrato não deu certo. Então a Purum acaba fazendo uma espécie de óculos no olho dele. E depois joga o garotão no chão. Ele percebeu o que ela havia acabado de fazer. Como agora eles haviam finalizado um contrato, ele ganhou poderes. A Purum, ela tinha um status elevado e era do rank SSS. Por isso, as normas que funcionavam para outros monstros não funcionavam para ela. Agora ele havia entendido tudo. Aquele dragão era de rank SS, então teria que ser uma criatura mais forte do que ele para poder derrotá-lo. O Slime é boladão, galera, vocês vão ver. Ela funciona como se fosse uma armadura para ele. O garotão pergunta se por acaso ela estava com fome, já que ela estava até babando olhando para o dragão. E um pouco surpreso, ele pergunta se por acaso ela deseja comer a carne dessa criatura. Isso até que era comum, pois carne de monstros era vendida no mercado da cidade. Logo em seguida pergunta para Purum se ela gostaria de armazenar esse dragão. E é exatamente isso que ela faz, engolindo o dragão por inteiro. Isso deixa ele surpreso, pois a criatura era bem pequenininha. E até começa a comemorar, dizendo que ela tem poderes muito interessantes. E enquanto vão embora, eles ficam comentando sobre como passou muito tempo desde a última vez. E ainda explica que toda vez que ele ia comer aquele tipo de pão que havia dado pra ela, ele acabava se lembrando da pequena Slime. Nesse instante, algo acaba chamando a atenção da Purum, e ela se vira pra trás. Eles estavam sendo perseguidos por uma aranha gigante. E pensa numa aranha feia. Dando um salto, a aranha pula em cima deles. O tamanho de aranha dessa, eu não sei como é que o nosso protagonista não desmaiou. Essa era a aranha rainha do tipo SS. Além do veneno, ela também tinha a habilidade seda de aranha. No entanto, o nosso herói ele é protegido pela Purum. E quando a aranha tenta fincar as suas garras, a Purum consegue desviar. Mas é claro que a aranha não ia dar moleza e já joga o seu veneno. Novamente, o nosso protagonista consegue desviar do ataque, mas aquele veneno era tão poderoso que podia até mesmo derreter pedras. Nesse instante, o nosso garotão percebeu que esse monstro aí era bolado. Nós devemos tomar cuidado, pois o veneno daquela aranha consegue até mesmo derreter as rochas, e o alcance das pernas dela é muito longo. A Purum ela sai do entorno do Luke e já parte para cima daquela aranha. O garotão havia percebido que o ponto fraco daquele monstro era sua cabeça. Só que a aranha dá um sorriso, já que o Slime estava em uma posição de desvantagem. Ela joga o jato de veneno a queima-roupa, e a coitadinha da Slime começa a derreter. Dando um sorriso, a aranha canta vitória. Porém, ela acabou sendo fatiada, e as suas 8 pernas foram cortadas e arrancadas fora. O nosso protagonista estava em uma nova transformação, e aquilo tinha sido só para despistar o monstro. Nesse momento ele teve certeza que o contrato havia funcionado. E para finalizar, o nosso herói acaba cortando a cabeça da criatura. O maluco tava boladão, parecendo um Saiyajin. E logo em seguida fica comemorando junto da Slime. Mais tarde eles decidem voltar para casa. E o nosso herói vai embora de bicicleta. Minutos mais tarde chegam na sua casa. Esse era o dia mais feliz de sua vida. Mas quando chega em casa ele fica um pouco desanimado. Isso porque estava muito bagunçado e ele até pede desculpas pra Purum. E já pega um saco de lixo pra jogar sujeira fora. Ei Purum, eu juro que isso aqui sempre tá limpo, só coincidiu de estar sujo hoje. Mas o monstrinho não liga pra nada e fica ali comemorando. Logo em seguida ela parece ter visto algo. E era uma foto dos pais do Luke. Riscando um fósforo ele decide acender um incenso. E diz que os seus pais faleceram e por isso ele mora sozinho. Mas agora ele não ia mais morar sozinho, pois ele teria a Purum junto dele. A barriguinha do Slime começa a roncar. E ao abrir a geladeira para preparar um jantar, ele percebe que não tinha nada, somente um ovo e uma maionese. O negócio tá feio. Fora que o dinheiro para passar o resto do mês já havia acabado. A Purum decide falar algo a ele. E acaba se transformando no dragão, querendo dizer que ela tinha guardado a carne do dragão dentro do seu corpo. Era um pouco difícil de se comunicar com a Purum, mas ele havia entendido.
Ela havia absorvido todo o corpo da criatura e estava guardado dentro do seu compartimento mágico. E era incrível que um bichinho daquele tamanhozinho conseguia guardar coisas gigantes. A carne de dragão era vendida como ingrediente e ele poderia cozinhar um pedaço. Então pergunta para Purum se ela consegue tirar somente um pedaço para ele cozinhar. Caso ela liberasse toda a carne de dragão, poderia ser catastrófico. E ele até pensa o dragão explodindo-lhe todo o seu apartamento. Então ele começa a dizer para Purum tirar somente um pedaço da cauda. E é exatamente isso que a Purum faz. E a coitadinha fica até babando, pensando ali que tá muito delicioso. Essa era a primeira vez que o nosso querido Luke ia cozinhar carne de dragão. E ele já parte para cortar ali com a faca. Ao bater, ele percebe que as escamas eram muito duras. E um pedaço da faca acabou voando pro teto. É, meu filho, acho que não vai ser tão fácil como você tava pensando não. Aquilo se tratava das escamas de um dragão negro rank SS. Então é claro que uma faca comum não ia conseguir cortar. A Purum já estava quase desmaiando de tanta fome. Então ele pergunta se ela mesma conseguiria preparar essa comida. E eles ficam lá gastando várias horas tentando descobrir como fazer um prato com aquela carne. Momentos mais tarde, o jantar estava servido. Como tinha muita carne, ele conseguiu fazer vários pratos diferentes. A Purum já fica com os olhos encantados. E antes que ele dissesse que era hora de comer, ela já saiu pegando tudo. E dentro de um piscar de olhos, ela comeu até mesmo os pratos. Meu Deus, Purum, você não pode sair comendo tudo assim. E mesmo comendo tudo não foi suficiente para matar a sua fome. Você não está satisfeita mesmo depois de comer tudo? Ele se levanta para cozinhar um pouco mais. E novamente, galera, depois de um segundo ela já havia comido tudo. E ainda assim não matou a fome. Tudo bem, Purum, não precisa se preocupar, eu vou fazer um pouco mais. Pronto, eu espero que agora seja o suficiente. E ainda assim não foi, ela ainda estava com fome. No outro dia cedo, ele acorda falando que teve que cozinhar quase toda a carne. E só depois ela ficou satisfeita, quase que não sobrou pra ele comer. A preocupação mesmo é como que ele vai manter esse monstrinho aí, já que come muito. Como ela tava dormindo, ele não queria acordá-la. Não importava dele gastar todo o dinheiro pra alimentá-la, o que importava mesmo é que agora ele tinha uma companhia. E dando um sorriso, ele diz que eles seriam felizes juntos. E até faz um carinho nela pra se despedir. Como o garotão sofria bullying na escola, ele não queria levar a Purum junto dele. Poderia ser que ela ficasse decepcionada. Até porque não era um bullying normal, o garoto era extremamente humilhado pelos colegas. Por isso ele decide sair de fininho, sem chamar a atenção dela. Mas antes que pudesse abrir a porta, a Purum já pula no ombro dele. O garotão explica que ele tá indo pra casa e não pode levar ela, e até havia preparado um café da manhã. Só que a Purum, ela não queria saber de café da manhã, ela queria ir pra escola junto com ele. Eu não posso te levar, mas eu prometo que eu volto logo. Ela ficou chorando, repetindo seu próprio nome, Purum, Purum, Purum. E com isso acabou convencendo o garotão de ser levada junto. Mas em troca, ela não poderia sair de dentro da sua mochila. O garotão estava entrando na escola, todo desconfiado. Ela só poderia sair da sua mochila quando chegasse em casa. Nesse instante, aquele sem vergonha acaba aparecendo. Os caras perguntam se ele realmente conseguiu fazer as filmagens dentro da masmorra. E antes que o garotão pudesse responder, eles jogam ele com tudo contra a parede. Eles falam que estava esperando pelo Luke e sabiam que ele não ia conseguir entrar dentro de uma masmorra. E caçoando da sua cara, eles ficam perguntando se por acaso ele se divertiu. Vocês estão me batendo só pra perguntar? E aliás, eu me diverti muito. Ele falou isso porque, graças a esse desafio, ele encontrou com a Purum. E ainda agradece o Shota, falando que graças a ele conheceu uma nova amiga. Os caras ficam rindo, dizendo que o Luke tá abancando de poderoso. E estendendo a mão, o cara pergunta onde estão as filmagens. Só que o garotão ele não responde nada. Isso porque aquele dragão havia esmagado a filmadora. E ele até põe a mão na cabeça ele preocupado, já que aquela filmadora parecia ser muito cara. Anda logo, moleque, me responde, por que você tá me ignorando? Ele parte pra cima do nosso herói com suas mãos envoltas de eletricidade. Mas quem aparece ali pra salvá-lo é justamente a Slime. O cara avança no intuito de machucar o Luke, e os garotos perceberam que tinha um Slime no ombro do garoto. E ao ver aquele monstrinho, o Shota pergunta se por acaso o Luke está querendo zoar com a sua cara. Ah, meu filho, se eu fosse você, não mexia com a Purum não. Quando ele estava prestes a atingir o Luke, uma explosão acontece. Os seus amigos perguntam o que estava acontecendo. E no meio da fumaça, o Shota não entende nada do que aconteceu. O nosso herói estava em segurança e não foi machucado. E caindo no chão, o cara pergunta o que diabos era aquilo. Correndo até lá, os seus amigos perguntam se ele estava ferido. E nesse instante ele percebeu a diferença enorme de poder. O Luke agora estava extremamente poderoso. Os colegas partem para cima do nosso herói.
e soltando a sua mochila, ele ergue a mão para dar um soco e acaba segurando a cabeça dos dois valentões. Fiquem em silêncio, a não ser que vocês queiram levar uma sova até a morte. E acaba empurrando os garotos no chão. Nos corredores, todo mundo começou a dizer que estava tendo uma briga no pátio da escola. A Karina ouviu que era o Shota que estava batendo no Luke. Só que era o contrário, galera, era o nosso protagonista que estava espancando os figurantes. Enquanto estavam caídos no chão, o Luke perguntou como eles se sentiam. Parece que a sensação de se vingar era muito boa, e até comenta que é muito bom se sentir superior aos outros. O Shota fica com essa cara lambida e morrendo de vergonha. E ao se aproximar, ele exige que o Shota peça desculpas e ainda beije os seus pés. Para dar um pouco mais de drama, começa a chover. Quando foi que você ficou tão arrogante assim, hein, Luke? Eu vou acabar com você. O cara partiu pra cima do nosso herói com a sua mão dando um choquinho. Porém, o nosso herói, ele tava virado no Jiraiya e disse que iria matar o Shota. Nesse instante, a Karina entra na frente para impedir a batalha. E sem querer, o nosso protagonista acaba atingindo a garota que ele gostava. Nesse instante, ele voltou ao normal e percebeu que havia ferido ela. A por um, ela acaba saindo de dentro da mochila. Logo em seguida, deixa ele sem energias. O Luke, ele tava tremendo, e a Karina disse que ele não deveria se tornar igual àquelas pessoas. Ele era uma pessoa boa e gentil, e não deveria retribuir com maldade. Nesse instante ele percebeu que só por ter ganhado um pouco de poder, ele acabou se tornando maligno. Eu odiava tanto eles, mas agora que eu fiquei forte eu me tornei exatamente como eles eram. Isso porque só ganhei poder e já tô machucando as pessoas. Ele pede desculpa pra Karina e disse pra ela ir pra enfermaria. O valentão falou que não ia deixar eles saírem impunes. E ao se virar, o nosso herói faz um selo. Correntes surgem na mão do Shota. E ele percebe que agora estava sem poderes. Os seus amigos perguntam o que havia acontecido. O Luke havia selado os poderes dele. E se ele quiser que remova esse selamento, era para ele vir pedir desculpas. O cara fica olhando para suas mãos, tentando fazer os choques elétricos, mas não estava funcionando. E até deu um grito. Logo em seguida, ele rasga um pedaço da sua blusa e acaba amarrando no machucado dela. A garota estava preocupada porque ele tinha estragado o uniforme, mas ele disse que não ia mais precisar dele. A partir de hoje ele ia trancar a sua matrícula e agradece a ela. No outro dia ele volta para a escola. Ele estava conversando com o pessoal na secretaria e as notícias haviam se espalhado bem rápido. Os alunos começaram a fofocar dizendo que o Luke havia trancado a escola. Tudo por causa do bullying que ele sofria. O valentão fica todo bravinho dando um soco na mesa. Isso porque os seus poderes estavam selados. Mais tarde, enquanto o nosso herói ia embora, ele acabou se encontrando com a Karina. E até pensa como que pode existir uma garota tão linda assim. Preocupado, ele pergunta como que estava o braço dela, e ela disse que já estava bem. Se desculpando, ele disse que nunca teve intenção de machucá-la. Dando um sorriso, ela fala que já se recuperou e ele não precisaria ficar se desculpando toda hora. A garota havia saído mais cedo das aulas somente para conversar com ele. Ele disse que não poderia mais continuar estudando naquela escola, isso porque ele representaria um perigo para os outros alunos. Mesmo tentando fazer ele mudar de ideia, não seria possível. Se ele continuasse na escola, ele poderia machucar os seus outros amigos, e continuar estudando seria apenas egoísmo seu. Por isso ele ia se tornar mais forte e virar um caçador de nível alto. A garota sabia que isso seria muito difícil, mas agora ele não estaria sozinho, pois ele tinha por um junto dele. Com as bochechas coradas, a Karina pergunta se ele conseguiu o poder graças a ela. Parece que a por um sentia ciúmes dessa garota. Não importa o que acontecesse, ela sempre estaria torcendo pelo Luke. E antes de se despedirem, o nosso herói agradece a ela, pois graças à garota ele teve forças para continuar os estudos. Ela fica envergonhada por esses elogios e acaba entregando o seu celular para que ele anote o número. Qualquer coisa que acontecesse, ele deveria entrar em contato com ela. Ao se despedir, ele diz para a garota que vai retribuir toda a ajuda que ela já deu a ele. Nesse instante, o seu celular acaba tocando. Era a garota dentro do carro falando que ele poderia ligar para ela sempre que quisesse. A garota super afim do maluco e ele não faz nada. E apontando para fora do carro, ela disse que a história do calabouço de rank SS, ela sempre acreditou que ele esteve lá. Isso deixa o garotão envergonhado, pois finalmente ele encontrou alguém que acreditava nas suas histórias. A Karina, ela era herdeira de uma família poderosa e muito rica, então ele não acreditava que uma garota como ela gostasse dele. E até fica confuso se ela realmente estava interessada. E é claro, a por um fica com ciúmes do seu mestre. Lá do carro, a Karina estava preocupada e acaba recebendo a mensagem do seu pai. Com isso, ela acaba ligando para perguntar se a sua mãe havia melhorado. Tudo vai ficar melhor, minha filha, não se preocupe. Mas ela não sente muita confiança não. Mas ficar tendo pensamentos negativos não ia ajudar.
Então já faz a gente pensar o que tá acontecendo com a mãe dela. Um pouco mais tarde, o nosso herói ele tava decidindo o que ele ia fazer para arrumar dinheiro. A Purum tava sentindo muita fome, e ele não tinha tanto dinheiro assim mais não. Ele tinha um total de 86 mil dinheiros, e com esse valor ele decidia até um restaurante. Chegando lá, o chefe pergunta quantas pessoas iriam ser servidas, e ele diz que é um total de 2 pessoas. Momentos mais tarde, o restaurante acaba fechando. Isso porque todos os ingredientes haviam acabado. A Purum tava com a barriguinha cheia, e todo o seu dinheiro foi pro ralo, ele gastou todo o dinheiro que tinha. Se continuasse desse jeito, ele não ia ter dinheiro nem para pagar o aluguel. Então ele acaba vendo um anúncio. Estavam contratando aventureiros para a Associação de Masmorras. No outro dia ele decide ir até lá. Eu achei que esse lugar ia estar lotado, mas tá bem mais vazio do que eu pensava. Ele chega até um recepcionista, e o careca deu boas-vindas. Essa era a Associação de Masmorras, a filial do Japão. E ainda pergunta para o nosso herói o que ele desejava. Ao olhar para a cara desse careca, ele fica achando um pouco estranho. E até pensa se talvez ele é um segurança. Nesse instante, o cara bate as mãos, fazendo com que o Luke tomasse um susto, mas era apenas uma mosca. Então, garoto, em que eu posso te ajudar? Bom, na verdade, tem algo que eu gostaria de vender para a associação. Nesse instante, nos noticiários, estava falando de adolescentes que estavam atacando caçadores para roubar as suas mercadorias. Esses adolescentes pegavam as mercadorias roubadas e levavam na associação para tentar vender. Como o nosso garotão era de rank F e ele tinha uma carne de dragão rank SS, se ele tentasse vender ia ser muito suspeito. Diga logo, garoto, o que você quer vender? Bom, na verdade... Ele olhou para baixo e viu alguns formulários. Eu vim vender o meu trabalho, eu quero pegar uma missão. Ele foi bem rápido e conseguiu disfarçar. Qual o seu rank, garoto? Bem, eu sou rank F. Aqui nós só contratamos de rank C ou superior. Os de rank F são pro departamento voluntário. Se ele trabalhasse de forma voluntária, ele não ia ganhar salário. Então fica insistindo pro careca dar pra ele uma missão de rank B, falando que ele é muito forte. Olhando o Luke de cima e embaixo, aquele garoto franzino, o careca aí não acredita muito não. Eu juro que consigo cumprir a missão, eu prometo. Tá bom. Essa amiga que você menciona, essa slime no seu ombro? Sim, ela se chama Purum e nós somos muito amigos e ela é bem poderosa. E eu te garanto que nós conseguimos concluir qualquer missão. Purum! Como o Luke era rank F e ainda tinha uma slime como pet, o careca diz que não poderia dar uma missão de rank alto. Então ele diz que na verdade os seus pais morreram e ele parou de estudar, então ele precisava desse emprego para poder pagar suas contas. Você precisa de dinheiro, é isso? E parece até sentir um pouco de pena do Luke. Nesse instante ele bate de novo as mãos, mas agora ele estava batendo palma, dizendo que a atitude do garoto era admirável. A Associação de Masmorras emprega pessoas apaixonadas, por isso eu vou te dar uma missão. Ai, tadinho dele. Toma aqui, é só preencher esse formulário. Você deve coletar ervas de mana de alta qualidade, e elas só são encontradas em uma masmorra próxima de rank B. Ele não precisaria derrotar os monstros, estava dizendo no formulário, era só para pegar as plantas. Se ele conseguisse coletar uma bolsa, ele ganharia muito dinheiro, e eles pagavam cerca de 4.000 por hora. Após aceitar e preencher o formulário, o careca disse que ia marcar no mapa aonde que ficava a masmorra. Ao se despedir, o nosso garotão agradece pela gentileza e promete que vai conseguir concluir a missão. E dando um sorriso, o homem disse que qualquer coisa que acontecer ele poderia ligar para a associação e pedir ajuda. E dessa forma ele parte para a masmorra. Essa combinação de rank F e um slime era interessante, fica dizendo o careca. Momentos mais tarde ele consegue chegar até o local. Ele foi seguindo as instruções no mapa. Masmorras de rank B elas eram divididas em áreas conhecidas e desconhecidas. Esse mapa estava levando ele por uma região segura para que ele não sofresse muitos riscos. A flor de mana era utilizada para conseguir adquirir energia. Ele encontrou uma flor de mana, mas não era a que ele precisava. Ele nunca tinha ido numa masmorra com tanta variedade de plantas, e fica utilizando as janelas do sistema para analisar todas elas. Nesse instante, alguém acaba caindo de cima de uma árvore, e o nosso herói ouve o barulho, e percebe que a pessoa estava caindo em sua direção. A Purum não deixaria a pessoa se machucar, então acaba indo até lá para resgatá-la, e consegue absorver o impacto. O nosso herói fica preocupado, e vai até lá perguntando se essa garota estava bem. A pessoa agradece por ter sido salva, e o nosso herói percebe que não era uma garota. Peraí cara, o que você estava fazendo no topo daquela árvore? Ele havia subido até lá para pegar essa pedra mágica. Mas uma pedra mágica no topo de uma árvore? Por que ela estava lá em cima?
Na verdade, ele era um coletor e costuma coletar pedras e ervas. Quando ele disse que passava o tempo à toa e era praticamente um hobby fazer coleta, o nosso herói já concluiu que ele era um vagabundo. Essas pedras de mana, elas também tinham energia, só que era muito menos do que as ervas. O homem disse que também estava procurando essas ervas, e se por acaso o Luke quisesse, ele poderia guiá-lo. Olhando no seu celular, ele viu que ele precisaria levar pelo menos uns 5 kg de erva. E o cara disse que o lugar que ele conhece tem muito mais do que 5 kg. Isso já deixa o Luke todo empolgado, perguntando onde que ficava. Era dentro de uma parte rara do território desconhecido, dentro da masmorra. Certo, então vamos lá buscar. Peraí, você não escutou o que eu disse? Fica dentro da masmorra, na área desconhecida. Eu escutei que você disse isso, então vamos lá buscar. Não se preocupe, eu sou muito forte, eu vou te proteger. O cara já coloca a mão na cabeça, preocupado, achando que ele vai estar em perigo. O cara era um Nietzsche, que é basicamente aquelas pessoas que ficam em casa sem fazer nada. Então o nosso herói começou a chamar ele assim, de Nietzsche. Nietzsche é o famoso nem trabalha, nem estuda. Momentos depois, eles acabam chegando em uma parte mais avançada da masmorra. O cara fica morrendo de medo, dizendo que é muito perigoso continuarem por esse percurso. E enquanto isso, o Luke fica dizendo pra ele relaxar e não ficar tão preocupado. Nesse instante, a Slime acaba se esticando e vai direto pra região desconhecida. Aquela caverna era a entrada oficial da masmorra. E nesse instante, um barulho de monstros gritando sai lá de dentro. Pronto, Nietzsche, a por um já deu conta do recado, vamos lá. Eles entram lá dentro e o Nietzsche fica tremendo de medo. Ele até pergunta se esse pet do Luke era tão poderoso assim. E quando chega lá ele toma um baita susto. Havia uma salamandra gigante que era um monstro de rank C derrotado. Peraí, foi a por um que fez isso? Não foi só a salamandra, mas sim todos os outros bichos que estavam naquele andar. Peraí, aquele slime derrotou todos eles! Eu falei pra você que a por um era forte. Nesse instante, diversas pedras começam a cair em cima deles. Era um golem de pedra enorme. O cara já começa a gritar todo desesperado. Para poder salvar o garoto, o Luke acaba se jogando em cima dele. E avisa que na verdade o golem estava se escondendo do slime. Eu sabia que a gente não deveria ter vindo aqui dentro. Calma, cara, fica tranquilo. Aonde você tá indo, Luke? Não me deixe sozinho. O cara era um medroso. E o nosso herói tava lá, tentando enfrentar o golem. Ele ia tentar um ataque frontal. Quando estava próximo de alcançar o golem, ele acaba chamando pela por um. E olhos começam a brilhar no escuro. Era justamente a Slime e consegue derrotar o golem com um único ataque. E já protege o nosso herói. Aos poucos aquele golem de pedra vai desmoronando. E o garotão fica voando lá em cima como um super saiyajin. Aquele medroso vem correndo perguntando se o Luke estava bem. E o garotão agradece a por um por ter ajudado ele. Peraí, vocês derrotaram um golem de pedra de rank B com um único ataque? Ei, Nietzsche, você sabe muito sobre monstros, né? Você é um caçador ou algo do tipo? Bom, na verdade, eu conheço muito sobre monstros pra poder fugir deles. Eu falei pra vocês que esse cara era um medroso. Até o nosso herói ficou desapontado. Pra eu contar a minha história, eu devo começar pelo meu passado. Enquanto ele falava, o nosso herói estava procurando pelas ervas e não deu muita atenção. No meio do caminho, ele descobriu que a por um era do nível 777. Isso era incrível, ela basicamente estava acima de todos os monstros nessa masmorra. Mas o Luke fala que o verdadeiro poder deles é o poder da amizade. Por isso que eles são uma dupla tão poderosa. O Nietzsche ele levanta as mãos e começa a comemorar, falando que é muito legal ter um pet desse jeito. A por um acaba encontrando algo, e tinha uma luz verde brilhando. E ao chegarem lá, percebem que era a erva de mana. Era muito mais ervas do que eles imaginavam. O Nietzsche até se deita no chão e começa a aproveitar ali toda aquela energia pacífica. Tinha erva suficiente para eles venderem e conseguirem dinheiro por um ano todo. Então o garotão já vai abrindo a mochila. Depois de um tempo ele diz que já pegaram o suficiente, mas o Nietzsche fica dizendo que eles poderiam levar muito mais. Com um papinho ambientalista, o nosso herói disse que não era bom eles pegarem mais do que precisavam. Isso porque os animais que moravam dentro da masmorra também usavam as ervas para poder comer, então eles iriam basicamente destruir o ecossistema levando muito. Somente uma bolsa já era suficiente. O Nietzsche fica dizendo que isso é incrível. Você é realmente atencioso, eu quero aprender mais com você. Enquanto corria para perto do Luke, um monstro acaba atacando ele. A criatura acerta um golpe poderoso, destruindo tudo. O Luke fica gritando pelo seu novo amigo, mas era tarde demais e todo o chão ficou destruído. O Luke não ia deixar o seu amigo morrer em vão, então acabou acertando um soco poderoso no touro, fazendo até ele ser jogado para trás. E logo em seguida acertou outro golpe de luz. A criatura voou longe e caiu no chão. Ele estava pensando que o Nietzsche havia morrido.
Porém, o garotão acabou saindo de dentro da boca do monstro, envolto da Purum. Ei, Nietzsche, você está bem? Ele havia sido salvo no último segundo e até comenta que a Purum é bastante quentinha. Se por acaso ele tivesse chegado um pouco mais tarde, seu amigo teria morrido. E até fica triste, dizendo que mesmo que ele tenha ficado mais forte, ele não tinha experiência de combate. O cara fica rindo, dizendo pro garoto não ficar tão triste assim, já que ele estava bem. E ainda disse que não queria perder um amigo importante. O cara ouve isso e fica todo emocionado. E até abraça o nosso prota e começa a chorar, dizendo que ele não precisaria ficar tão triste assim. Na verdade, o Luke estava se referindo a Purum, mas o cara achou que era ele. Momentos depois, ele acaba voltando para a Associação de Masmorras. O local estava lotado, já que eles estavam ali para entregar os itens que haviam coletado. O Nietzsche, ele fica lá morrendo de vergonha, dizendo que estava muito cheio. O careca comenta que eles foram bem rápidos. Eu terminei a missão e vim aqui reportar, e esse cara aqui se chama Nietzsche, ele me ajudou. O cara fica surpreso, pois era muita grama de mana. Era uma mochila cheinho. E até se pergunta como que esse garoto conseguiu reunir tanto assim. Ei garoto, por acaso você foi no calabouço de rank B, no território desconhecido? Sim, isso mesmo. O Nietzsche fica dizendo pro careca que o nosso herói derrotou o Rei Javali com apenas um golpe. E eles também tinham trazido a carne de javali para vender. Na verdade não era a carne inteira, porque ele pegou um pedaço para dar pra Purum comer. Se isso for verdade, eles conseguiram limpar o calabouço e ganhariam uma ótima recompensa. O Nietzsche fica apontando pro Luke, dizendo que é verdade sim, e ele era muito poderoso. Ele levanta a mão quando percebe o valor da recompensa. E o Nietzsche fica lá comemorando, já que o valor que o Luke ganhou foi muito alto. O careca nunca tinha ouvido falar de um slime que tinha um poder tão grande assim, capaz de derrotar monstros de rank B. E meu filho, esse slimezinho aí é rank SSS. Algumas pessoas que estavam em volta começaram a ouvir sobre esse assunto. E o valor da recompensa foi tão alto que ele daria para manter ele e a Purum por cerca de 2 anos. O careca até fala lá no fundo que esse valor de recompensa tá no top 5 que a associação já pagou. E antes de ir embora, o careca fala que quando surgir outras missões ele vai ligar para o Luke. Assim que vão embora, algumas pessoas ficam ouvindo isso. É, careca, a partir de agora você vai ver muito nosso protagonista por aí. Do lado de fora, eles acabam se despedindo e o Nietzsche fica agradecendo. Graças a esse dia, ele resolveu mudar o seu modo de vida e não vai ser mais um preguiçoso. Eu não vejo a hora de fazer outras missões com você, fica dizendo o Luke. Só que da próxima vez eu vou estar diferente, vou estar bem mais forte. Graças à amizade que ele fez com a Purum, ele também conseguiu fazer outras novas amizades. Agora ele iria pagar o aluguel e algumas contas, e também comprar alguma comidinha ali pra Purum. Dito isso, bora pras compras. Ele vai até um mercado bem grande comprar alguns itens, e também um pouco de roupa. Por fim, eles passam numa confeitaria. E ao chegarem em casa, eles decidem preparar um pouco da carne daquele monstro. Mais tarde ele vai tomar um banho. E percebeu que até mesmo o slime ficava relaxado quando estava numa banheira de água quente. Eles estavam formando uma ótima dupla. Mas tinha um porém. Ele estava preocupado de ter saído da escola daquela forma e estava também se perguntando se por acaso a Karina estava bem. Ela parecia um pouco triste naquele dia. Depois que seca o cabelo, ele decide entrar em contato com ela para perguntar se ela precisa de alguma coisa. Só que já era mais de 9 horas da noite e ele estava preocupado de incomodar a garota. Ei, Purum, será que eu ligo pra ela ou mando uma mensagem? Nesse instante ela começou a ligar pro nosso garotão. Meu Deus, bem na hora que eu pensei nela, a garota começou a me ligar. Ele atende, quem estava do outro lado da linha era justamente a Karina, perguntando se ele estava bem. Ele disse que sim, e a garota ela parecia um pouco triste. Só que ela acabou mentindo, falando que estava bem. Ele contou que conseguiu limpar uma masmorra de rank B. E a partir daí ele começou a ganhar bastante dinheiro com a associação de masmorras. Ela estava feliz por isso, e até comentou que aquele valentão lá na escola estava um pouco estranho. Só de ouvir o nome daquele cara, o nosso querido protagonista já fica com nojo. Aquele cara estava deprimido porque o nosso herói havia trancado os poderes dele. E o Luke fica dizendo pra Karina que vai garantir que ele sofra o castigo merecido. Depois disso ele pergunta se a garota só ligou pra falar daquele cara. Na verdade, ela queria perguntar sobre a morte dos pais do Luke e se realmente eles morreram em um acidente. Era doloroso demais tocar nesse assunto. Ele disse que sim, e era difícil ficar lembrando disso. A garota pede desculpas por ter perguntado algo indelicado, mas agora ele ia viver a vida muito feliz, fazendo isso pelos seus pais. Dando uma risada e com as bochechas coradas, ela fica dizendo que isso é a cara dele. E ainda agradece por ter respondido a pergunta. Antes de desligar, o nosso herói ele pergunta se ela estava bem e a garota confirma que sim.
Ela desliga a ligação e nós vemos que ela estava no leito de um hospital. Enquanto isso, Luke estava morrendo de preocupação e pergunta se a Purum também tinha sentido que a Karina estava passando por maus bocados. A coitadinha da Purum, ela também sentiu isso. E ele já começa a imaginar o que deve estar acontecendo. Nesse instante, o seu celular toca de novo. E era o diretor da escola. No outro dia, ele vai até lá para conversar com o diretor para ver o que ele queria. O diretor Samori, ele era um cara bastante peculiar. E ao chegar lá na escola, todos começam a comentar sobre o Luke. Ele percebe que as pessoas estavam citando o seu nome. A história dele ter limpado uma masmorra de rank B começou a circular na cidade, e ele foi ficando famoso. Já na sala do diretor, eles estavam convidando ele para voltar aos estudos. Eu quero cancelar a sua desistência. Por favor, volte a ser um aluno na nossa escola. Ele fica pensando nessas palavras do diretor. A verdade é que eles descobriram que o Luke era poderoso, então eles queriam trazer ele de volta para aumentar os prestígios da escola. O professor fica pedindo desculpa, dizendo que não sabia que o Luke sofria bullying. Se ele tivesse contado, ele resolveria isso. Como se esse sem vergonha aí não tivesse visto várias vezes o Luke apanhando. Eles queriam resolver tudo de uma forma mais rápida possível para que ele voltasse às aulas. E na maior cara de pau ficam dizendo que souberam que ele conseguiu eliminar os monstros de uma masmorra de rank B. O nosso garotão, ele não é bobo nem nada e sabe muito bem que eles querem isso somente por interesse. Por que você escondeu a sua força por tanto tempo? Você tá mirando nas masmorras de rank A agora? Por favor, continue a estudar aqui na nossa escola. Não sabíamos que você tinha tanto talento assim. O Luke agradece as palavras gentis, mas ele não tinha intuito de continuar os estudos. O diretor acha que é por causa das feridas emocionais causadas pelo bullying, e por isso manda aqueles bullyingadores entrarem na sala do diretor. Só de olhar pra cara do Shota, o nosso protagonista já fica com raiva. Envergonhado, ele pergunta se por acaso o Luke estava bem. O diretor manda ele se desculpar. Então os três se curvam pedindo desculpa por ter causado problemas ao garoto. Isso deixa o Luke um pouco surpreso. E agora que os bullyingadores já pediram desculpa, o diretor queria saber se por acaso o Luke queria voltar a estudar. E ainda por cima iriam punir o professor porque ele viu o bullying acontecendo e não fez nada. Tudo o que eles queriam é que o Luke se sentisse em casa. Certamente essas coisas iriam melhorar a situação do garoto, mas ainda assim ele sabia que esse pessoal estava interessado nele. Até mesmo a Purum sabia que esse pessoal aí não valia nada. E a raiva da Slime era tão grande que ela deixou isso bem claro. Pra ela era como se todos eles fossem monstros. O garotão pega a sua mochila, e ao se levantar ele disse que iria embora e também iria pensar um pouco no assunto. O professor fica insistindo lá de longe. E o Shota fica dizendo que o Luke ficou muito arrogante. Ele vai embora, ele não ia pensar nada não. Até porque ele sabia que essas pessoas eram falsas. Se virando pra Purum, ele pede desculpa por ter trazido ela num ambiente como esse. Nesse instante, a Karina aparece toda emocionada, com as bochechinhas coradas. O nosso herói também fica com muita vergonha. E assim eles vão para o pátio para conversarem. Ela nunca esperava que o próprio diretor pedisse para ele voltar aos estudos. A garota pergunta se ele realmente vai voltar, mas ele diz que não. Se por acaso isso fosse o melhor para ele, a garota daria total apoio. E ainda revela que ela gostaria de passar o resto da vida ao lado dele. Isso faz o garotão ficar com as bochechas coradas. Era como se ela tivesse se declarando a ele. Parece que a senhorita Karina pensa muito em mim. Só que nessa hora ela tava mexendo no celular. E quando ele ia perguntar se a garota tava se declarando, ela atende o telefone. Parecia que era uma ligação falando da saúde da mãe da garota. E por isso ela sai correndo. Ele percebeu que algo bastante sério estava acontecendo. Até porque a garota estava correndo no meio da escola. É claro que o Luke não ia deixar ela sozinha, então ele correu atrás dela. Momentos mais tarde, eles chegam no hospital. A garota estava conversando com seu pai junto de alguns seguranças. Por que será que tem uma multidão na frente daquele quarto? O pai da garota estava muito triste, parecia até que estava chorando. Ela cai no chão, chorando, gritando o nome da sua mãe. Ao ver aquela cena, o Luke fica em choque. Mais tarde ele conversa com o pai da garota, e ele pergunta se por acaso o Luke é amigo dela. Ele diz que sim e que estudavam na mesma escola, só que ele havia trancado a sua matrícula. O Sr. Kazuma, ele era presidente de uma empresa e era muito rico. O homem agradece pelo Luke ser amigo da sua filha. E mesmo que ele fosse um pai de negócios e muito rico, ele não tá conseguindo pagar um tratamento que cure a sua esposa. Na verdade, era o Luke que precisava agradecer, pois a Karina foi de grande ajuda quando ele perdeu seus pais. Agora era a pequena Karina que estava passando por algo parecido, e a sua mãe tinha somente mais alguns dias de vida. E o pai da garota fica dizendo que tudo é culpa dele, pois ele negligenciou a sua família por causa do trabalho.
E ao lado do Luke, ele diz que tá vivendo uma vida cheia de arrependimentos. O garotão pergunta qual é a condição da esposa dele. E o Kazuma disse que o médico falou para eles ficarem preparados, pois ela não iria sobreviver. Por mais dinheiro que eu pague, eu não consigo obter as ervas medicinais de alta qualidade para poder curar a minha esposa. O Luke fica muito triste ouvindo essas palavras. Ele também havia perdido seus pais num acidente, e ele ficou muito frustrado quando percebeu que não poderia fazer nada. E quando ele estava passando por aquilo, a Karina disse algo a ele. Ela se aproximou e perguntou se ele gostaria de estudar com ela para as provas. Ela era a melhor aluna de matemática e não precisaria da ajuda dele, mas mesmo assim lá estava a garota sempre se propondo para ajudá-lo nos estudos. Ele menciona que aquelas palavras foram reconfortantes, e que dessa vez ele vai querer ajudar a Karina como forma de retribuição. O Kazuma agradece pelo garoto ser um bom amigo, e espera que esses sentimentos dele nunca mudem. Nesse instante, um funcionário aparece dizendo que a reunião online já estava pronta. Lamentando por ter que deixar ali a sua filha sozinha no hospital, ele diz para o Luke cuidar da Karina. Eu tenho um pedido para fazer a você, garoto. Eu provavelmente não vou estar aqui quando algo de ruim acontecer, então por favor, fique do lado da minha filha. Sim, pode deixar comigo, sogro. Pode deixar comigo. Ai meu Deus, por que eu falei aquilo? Que vergonha, será que ele ouviu? Ele fica espiando pela porta e vê que a Karina estava muito preocupada com a sua mãe. Ele se senta do lado de fora e fica pensando em algumas alternativas para ajudá-la. E até pergunta para Purun se existe alguma erva capaz de curar a doença dela. Isso porque ele gostaria de retribuir tudo de bom que a Karina havia feito para ele. A Slime fica pensando nisso e parece que ela teve uma ideia. Luzes começam a brilhar dos olhos da Purun e ela projeta no ar uma flor sagrada. Olhando para aquilo, Luke pergunta se isso seria capaz de salvar a mãe da garota. A Purun pula no chão e faz uma carinha de doente. E do lado ela transforma a sua cauda em uma flor. E logo em seguida simula comendo essa flor. E depois de comer, ela fica super poderosa, mostrando que seria capaz de curar sim a mãe da garota. Isso era uma ótima notícia. Significava que havia esperanças para salvar a mãe da Karina. Colocando a Purun de volta na sua cabeça, ele fica dizendo que ela é incrível e conhece muito sobre plantas medicinais. Ela usa aquela luz de novo na parede para mostrar umas informações. O local onde ficava essa flor era justamente na masmorra SS. Esse era o local onde ele havia encontrado a Purun. E até menciona que lá deve ser muito doloroso para ela. E mesmo que fosse desconfortável ir naquele lugar, a Purun só queria ajudar o nosso herói. A Karina chega e ele estava comemorando do lado de fora. E ele até pede desculpas por ter feito muito barulho. Como já estava tarde, ele poderia voltar para casa, fica dizendo ela. Mas o cara aí, ele fica dizendo que o seu sogro pediu para ele ficar do lado da garota. Com a cabeça baixa, ela agradece, ignorando ele ter chamado o pai dela de sogro. Mesmo que a sua mãe estivesse vivendo os últimos dias de vida, ela acreditava que ela pudesse ser curada. Por enquanto, ele não ia mencionar para ela que existia uma flor capaz de curar a doença. Então ele pergunta para a Karina se ela lembra do que eles disseram um ao outro quando ele estava saindo da escola. Ele agradeceu por tudo que ela fez a ele e prometeu que iria retribuir. Como eu sou um homem de palavra, eu vou retribuir tudo de bom que você fez para mim. Eu não vou desistir de nada. Isso deixa a garota com as bochechas coradas. Se depois daquilo eles não virarem namorados, eu desisto dessa obra. Dando um sorriso, ela diz que confia nele. Mais tarde, o nosso herói vai embora para casa e começa a ajeitar as coisas na mochila, dizendo que vai fazer uma viagem até aquela masmorra para encontrar a planta. Precisariam levar muitos suprimentos, pois eles poderiam ficar vários dias dentro da masmorra. Depois de arrumar tudo, ele diz que está preparado. Ele teria que dar o melhor de si para encontrar aquela flor o mais rápido possível. No mesmo dia, ele já pega a bicicleta e vai lá para a masmorra de rank SS. Ele nunca imaginou que voltaria até aquele lugar. E como já era de se esperar, estava bem escuro. Ele respira fundo e decide entrar lá dentro, envolto de uma aura imbuída pela Purun. Assim que entram na caverna, logo no primeiro andar, já enfrentam um monstro gigante. Mas o maluco do Luke estava transformado em Super Saiyajin. Ele acaba acertando um golpe poderoso naquele monstro. Fala sério, se essa aparência boladona do Luke não merece o seu like e um comentário, eu não sei mais o que merece. Ele estava indo embora, mas um monstro apareceu atrás dele. E com uma clava conseguiu acertar a sua cabeça, arrancando ela pra longe. Porém, era somente parte de um slime e o monstro viu que caiu numa armadilha. E logo na sequência, o Luke conseguiu fatiar aquele Goblin. Pensa num bicho feio. A criatura foi partida em dois. E ao chegar no segundo andar, ele percebeu que estava infestado de monstros dessa mesma espécie. Parece que quanto mais nós derrotamos, mais aparece.
Isso significa que a gente tá chegando cada vez mais perto da flor que procuramos. Ele dá um salto lá embaixo, metendo um soco no chão, destruindo tudo. E ainda diz pra Purum que eles devem derrotar esses monstros o mais rápido possível. O cara já mete um Kamehameha, matando vários monstros. E na sequência distribui diversos golpes nas criaturas mais poderosas. Tava sendo relativamente fácil, porque ele era muito forte. E depois de 10 minutos ele derrotou todos os monstros daquele segundo andar. E deixou um rastro de destruição. Mesmo com o poder da Purum, tava sendo difícil, pois era cansativo ficar lutando. Ele até mesmo queria parar para comer, mas a Purum ela tava determinada. E enquanto descansava, a Purum pula da cabeça dele e começa a vagar sozinha. Ele até pergunta para onde ela estava indo, e começa a sentir uma sensação que ele já havia sentido antes. Era justamente o Rei Búfalo que havia atacado a Purum há cerca de 6 anos atrás. A caverna estava escura. A Purum retorna para o ombro do nosso herói e ele começa a dizer para o Rei Búfalo sair de dentro daquele buraco. E quando o monstro bate as garras na parede, a gente já vê que o maluco é gigante. Ele tinha ficado numa forma meio humanoide, e o Luke percebeu que ele estava diferente desde a última vez. A criatura se lembra do Luke e chama ele de Ratinho. Você é a única presa que eu deixei fugir. Ele diminui de tamanho e parte para cima do nosso herói. E no último instante o Luke consegue desviar. Porém a cauda dele estava indo para cima do Luke. A Purum consegue bloquear usando seu poder. Mas aquele búfalo era muito veloz e aparece atrás dele. De uma forma bem rápida ele consegue morder o Purum. Mas ela estica, fazendo ele erguer a cabeça. Vai ser difícil derrotar esse slime, então vou destruir primeiro o garoto. Ele acaba batendo a palma da mão na barriga do Luke. E ele voa para bem longe. E por mais incrível que pareça, ele não sofreu dano. Isso porque ele estava envolto da Purum. Mesmo que você tente nos separar, isso não vai dar certo. Vocês ainda correm como rato, mas no final vocês irão virar a minha comida. O monstro começa até a babar, dizendo que eles parecem deliciosos. E enquanto isso, nosso garotão fica tirando sarro, falando que eles comem qualquer coisa. A mão dele estava brilhando e quando fecha o punho, o monstro começa a sentir uma dor bem forte dentro da boca. E logo em seguida cai morto no chão. Eles haviam deixado um pouco do slime dentro da boca do monstro somente para derreter ele. No entanto, esse não era o fim, e o Luke fica assustado com o que estava vendo. O monstro estava atingindo uma nova transformação, e acabou virando um búfalo ainda mais feio. Pensa num design esquisito. Ao olhar para uma criatura daquele tamanho, o Luke começou a ficar com as pernas bambas. Ele estava bem maior do que antes, e quando tenta atacar o garoto, ele percebeu que era bem rápido. As suas mãos batem com tudo no chão, e graças ao poder da Purum ele consegue bloquear aquele ataque. Na sequência ele dá um salto e o monstro tenta agarrá-lo. E até fica xingando o Luke, dizendo que ele é muito veloz. Parado no ar, ele tenta pensar em uma estratégia. Da última vez que ele encontrou com o Rei Búfalo, ele somente fugiu. E juntando as mãos, ele disse que agora não iria correr. Dando um grito, o Búfalo disse que iria devorá-los, custe o que custar. Já que você pediu tanto, eu vou te dar algo especial. Ele começa a reunir energia em volta do seu corpo. Esse era o golpe Raio de Julgamento. Um raio extremamente poderoso cai em cima da criatura. Quem mandou o bicho mexer com quem estava quieto? O golpe foi tão forte que ele ficou todo queimado. E lá de cima o nosso protagonista fica farmando aura. Aquilo ainda não tinha sido suficiente para derrotar o Rei Búfalo. Então nosso herói pisa com tudo em cima do ombro dele. Parece que você, monstrengo, é mais forte do que eu imaginava. Então tome isso aqui, seu cabeça dura. Ele consegue selar aquele monstro. E aos poucos ele vai desaparecendo. Até que não sobra nada. O garotão ele cai no chão respirando fundo. Ele havia gastado muita energia e começa a chamar pela Purum perguntando se ela estava bem. Logo em seguida eles utilizam a carne de monstro para fazer um churrasquinho. Não sei vocês, mas eu achei essa carne de monstro bem apetitosa. E logo em seguida eles preparam para comer. Só que como nós sabemos, a Purum não consegue se satisfazer com pouca comida. Então ela vai até um lugar onde tinha alguns cogumelos venenosos e prepara para comê-los. O garotão fica observando aquilo de longe. No entanto, ao analisar aqueles cogumelos, ele percebeu que eles eram venenosos. E continham uma toxina que somente era gerada nas masmorras de rank SS. Então ele já vai tentar tirar os cogumelos de dentro da boca da Purum. Só que a Slime ela era muito comilona e não queria parar. Por isso, é claro, ele ficou lá todo preocupado procurando por um antídoto. Revelando a sua janela de status, a Purum mostrou que ela perdia somente 1 de vida, mas a sua regeneração era mais rápida. Ela basicamente comia, perdia vida e regenerava, comia, perdia vida e regenerava.
Dando pulos de felicidade, o nosso herói fica do lado ali, dizendo que ela é realmente incrível. Será que aquela carne já está pronta? Momentos depois, eles conseguiram comer. Com a barriga cheia, o Luke ele resolveu tirar um cochilo. A Purum ficou toda felizinha ao lado dele, porém ela precisava fazer algo importante. E acabou deixando ele para trás, decidida a cumprir a sua missão sozinha. E assim ela começou a encaminhar para um beco escuro. Momentos mais tarde, o Luke acorda, preocupado, chamando pela Purum. Ela não estava ali. E é claro, ele já começou a imaginar que algo ruim estivesse acontecendo. Da última vez que eles se separaram, o garotão ficou 6 anos sem vê-la. E foi justamente nessa masmorra dolorosa que ele havia abandonado ela. E até pensa que isso tudo é culpa dele por ter trazido a Slime nesse lugar de novo. Dando um tapa no seu rosto, ele disse que precisaria se concentrar para achar a Purim de volta. E se concentrando, ele tenta imaginar aonde ela estava. Nesse instante ele ouve um barulho. E quando ele olha para trás, percebe que tinha somente pedras. Só que a presença da Purum estava vindo exatamente daquele lugar. E por isso, nosso garotão decidia escalar. Mas quando ele toca a mão, ele percebe que o lugar ali era uma pedra falsa e entra lá dentro. E até cai com tudo no chão. Que estranho, uma passagem secreta em um lugar como esse. Seja lá quem criou isso, tá tentando esconder algo precioso. Será que a Purum também acabou caindo nessa armadilha? Quando ele olha para cima, percebe que tinha algo estranho. Havia um templo extremamente bem construído dentro de uma masmorra. Era estranho um santuário naquele local, e ele conseguia sentir a presença da Purum lá dentro. Ele fica olhando para todos os lados, chamando pela Purum, e percebe que ela estava vindo dos fundos daquele santuário. O garoto fica preocupado, perguntando o que ela estava fazendo ali. Por acaso você foi sozinha pra lá? Você não tem noção de quanto eu estava preocupado. Purum, fica dizendo ela. E acaba tirando dentro da sua bolsa mágica aquela flor sagrada. O garoto ele fica surpreso, perguntando se realmente era a flor que eles precisavam. E quando utilizou a janela do sistema para fazer a análise, ele viu que realmente era a flor que curava todas as doenças. Dando um pulo, o garotão começa a comemorar e disse que precisam voltar logo para entregar a flor para a mãe da Karina. Com isso, ela poderia ser salva. Indo embora, ele fica elogiando a Purum, mas disse para ela tomar cuidado e não agir assim sozinha. Sempre que ela precisasse fazer alguma coisa, poderia contar com ele. Porém, nós vemos que a Slime estava pensativa. Um pouco antes, ela chegou dentro do santuário e viu a flor dentro de um lugar protegido. Era exatamente a flor que ela precisava. E uma mulher misteriosa que apareceu nas memórias do Luke chega no local. Há quanto tempo, Purum? Faz bastante tempo que não nos vemos. E com um olhar sério, ela pergunta se a Slime veio roubar algo dela. E se por acaso aquilo era um desafio à deusa da masmorra. A Purum fica com uma cara determinada. E isso faz a deusa dar umas risadas. Estava claro que a Slime estava fazendo aquilo somente para ajudar um humano. A Purum ela fala que se por acaso a deusa não der a flor, ela vai pegar à força. E com um olhar provocativo, pergunta se por acaso a Purum conseguia fazer isso. Com uma carinha brava, ela disse que sim. Então as duas ficam trocando olhares, bastante sérias. E quebrando as expectativas, a deusa fala que aquilo era uma brincadeira, ela só estava fingindo que era mesquinha. Não tinha nenhuma razão para ela impedir os dois de levarem aquela flor, mas era para Purum levar logo antes que ela mudasse de ideia. Por isso a pequena Slime amarela vai até lá para pegar a flor. A deusa pergunta se por acaso a Purum estava se sentindo feliz com aquele humano. E lembrou para ela não ficar tão exultante, pois uma hora ou outra eles serão separados. Mas nós vemos que a criaturinha não estava nem aí. E a mulher até sorri, falando que a Purum era muito pura de coração, pois ela ainda acreditava nos humanos. Mesmo que ela já tenha sido abandonada uma vez antes, os humanos eram seres desprezíveis que sempre procuravam buscar os próprios interesses. A Purum acaba falando algo e a deusa pergunta o que foi que ela disse. A Slime falou que o Luke era um amigo verdadeiro e não iria abandoná-la. A deusa aceita que o Luke é importante para a pequena Purum e fica observando a garotinha indo embora. E mais tarde, quando eles se reencontram, a deusa fica lá assistindo tudo. A gente não sabe direito, mas parece que elas viveram muito tempo dentro dessa masmorra. E ao olhar para os dois se divertindo, a deusa fica um pouco triste. Então ela se lembra de quando a Purum foi abandonada e chegou até ela. A coitadinha da Slime estava toda machucada. Dando um sorriso, a mulher disse que não sabia se aquele encontro era uma maldição ou uma bênção. Mas era para ela aproveitar muito bem a companhia junto com aquele garoto. O nosso herói ele volta correndo e chega até o hospital. Ele estava desesperado, pois precisava entregar logo aquela flor. Se não fosse rápido o suficiente, poderia ser tarde demais. Então ele fica desejando que, por favor, esteja viva a mãe da Karina. Assim que ele cruza o corredor, ele ouve um barulho de choro.
Do lado de fora, a Karina tava chorando muito, e ele até ficou preocupado que o pior tivesse acontecido. Ei Karina, não me diga que eu não cheguei a tempo. E no meio do corredor, ele fica paralisado esperando a resposta dela. E assim nós finalizamos os 15 primeiros capítulos dessa obra. Não sei vocês, mas eu tô gostando bastante. Eu resumi todos os capítulos disponíveis. Se você quer que eu traga uma continuação, deixe um comentário. Quanto mais comentários vocês deixarem, mais o YouTube indica o nosso vídeo para mais pessoas. Eu vou deixar de indicação 2 obras que eu tenho certeza que você vai gostar. Então nós nos vemos lá. Do mais é isso aí, valeu e até mais, pessoal!